Paz do Senhor, meus irmãos, para cada um de vocês. É com imensa alegria e satisfação que venho aqui hoje, trazer aqui um pouco da palavra do Senhor. Então, para você que entrou no vídeo aqui, que caiu aqui por alguma circunstância, deixa o seu like aí, se inscreve no canal, compartilha o conteúdo aqui, tá bom? E deixa o seu comentário aqui do que você está achando dos conteúdos aqui. Assiste todinho, minha gente, para vocês entenderem o conteúdo, porque tem pessoas que chegam dentro do canal, comentam alguma besteirinha aí, mas não tá interagindo realmente o que é para interagir dentro do conteúdo. Então é muito importante quando a gente traz, abrange um conteúdo aqui e vocês interagem dentro do conteúdo, não avança o vídeo, mas assiste o conteúdo todinho para vocês entenderem sobre a palavra de Deus, porque a gente só vai entender ela se a gente ler a palavra do Senhor. Então, quando a gente lê a palavra do Senhor, a gente somos bem-aventurados se lermos ela e pôr ela em prática. Já estou aqui no meu cafezinho. Tá quente, viu, minha gente? Olha que xicrinha linda aqui. Vem. Vamos ler hoje, minha gente, aqui em 2 Crônicas 20, a partir do 9. Então, se você tiver Bíblia aí, já reserva aí a sua Bíblia, a palavra do Senhor aí, tá bom? Compartilha o versículo também da palavra de Deus com outras pessoas também aí, para outras pessoas serem alcançadas do amor de Deus e ser abençoado e impactado do poder de Deus. Então, vamos ler aqui o 9, que diz: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe e os da montanha de Serrim, pelos quais não permitiste que passasse Israel, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não o destruíram. Eis que nós dão pago, vindo para lançar-nos fora da herança que nos fizeste herdar. Que quando a gente lê o título aqui, a gente vai entender um pouquinho o que aqui fala sobre o título. Deus concede a Josafá vitória sobre os seus inimigos. Josafá foi perseguido, ele temeu, mas ele continuou aí pedindo ao Senhor, e Deus deu vitória. Aqui no 5, que diz: e pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: ah, Senhor Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Pois tu és dominador sobre todos os reinos das gentes, e na tua mão há força e poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó Deus nosso, não lançaste tu fora os moradores dessa terra de diante do teu povo de Israel, e não a deste a semente de Abraão teu amigo para sempre. Aqui quando a gente vê Josafá, que ele está fazendo exaltação ao nome do Senhor. Quando a gente coloca Deus em primeiro lugar na nossa vida, a gente vai ver as coisas prosperar e fluir para o nosso bem. A gente vai ver que a gente vai conseguir obter a vitória. Aqui, quando Josafá obteve vitória, Josafá, ele invocou e clamou o nome do Senhor. E ele soube ser grato a Deus. Quando ele obteve vitória, ele exaltou o nome do Senhor. Então, quando a gente obtém uma vitória, a gente não só temos que clamar o nome do Senhor quando a gente está no momento de angústia, querendo a vitória,
mas a gente temos que clamar e buscar o nome do Senhor em todo tempo, em toda hora, sabendo que Deus ele é bom e fiel e longânimo para nos dar vitória. Às vezes a gente pensa que Deus está tardando e que Deus está demorando, mas Deus ele tem as suas formas de agir, o seu jeitinho de fazer, né? E aqui quando diz, o rei Josafá oferece um dos melhores exemplos bíblicos do poder de louvar a Deus quando deparamos com um inimigo. No momento em que uma grande multidão de soldados adversários se reuniu contra ele, Josafá pediu ao povo que jejuasse para comunicar-se melhor com Deus. Veja, quando a gente procura ter intimidade com Deus, a gente vai alcançar, né, o melhor de Deus e se aproxima mais de Deus. No meio da tribulação, quando Josafá estava passando a tribulação, ele reuniu o povo e pediu para com que o povo fosse jejuar e buscar o Senhor. Então, quando a gente estamos no nosso momento caótico, nosso momento de tempestade, de tribulação, a gente não temos que temer espanto noturno e nem morte andada que assole ao meio-dia, né? Como já foi lido aqui num vídeo anterior, que 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, Josafá ele teve muitos inimigos, mas Josafá ele invocou, buscou o nome do Senhor, pediu sabedoria a Deus e Deus deu a sabedoria a Josafá de reunir o povo em oração e jejum e súplica. Então esse é o nosso dever, principalmente quem cuida, né, daquele rebanho do Senhor. Aqueles que cuidam do rebanho de Deus são aquelas pessoas aonde Deus quer ter mais intimidade com ele. Para quê? Para com que ele seja guiado conforme a vontade do Espírito Santo de Deus. Não quer dizer que nós que não cuide de rebanho, de congregação, a gente não seja, né, guiado por Deus. Somos guiados por Deus e necessitamos todos os dias ser guiados por Ele. Necessitamos buscar todos os dias a presença dEle. Mas a gente possamos orar e interceder uns pelos outros. Assim como Josafá reuniu o povo ali em adoração a Deus, para se consagrar, é o nosso dever se reunir um só povo, uma só nação para clamar o nome do Senhor, clamar por cura, clamar por libertação, por salvação, por restauração. É o nosso dever de servos do reino do céu, servos do Senhor, porque Deus nos designou, assim como Deus designou Josafá para uma missão, Deus tem designado eu e você para uma missão. Então pergunte a Deus qual é o propósito de Deus para com a sua vida, qual é a missão que Deus instituiu para a sua vida, e você vai ver que Deus vai lhe direcionar ao caminho certo. E aqui quando diz uma reflexão, Josafá então orou, ele afirmou a onipotência de Deus, falou da confiança de seu povo em Deus, clamou especificamente sobre o que precisava. Veja, quando a gente roga a Deus, pede a Deus o que realmente a gente necessita, Deus ele ouve de lá do céu e nos dá a resposta imediatamente. Josafá conhecia o que o povo estava passando. Deus também conhecia muito mais do que Josafá o que eles necessitavam, a sua necessidade. Mas Deus queria ouvir o povo clamar e o povo invocar o nome dele. Conosco também. Deus ele sabe o que a gente necessita, o que a gente precisa. Mas Deus ele quer ouvir da nossa boca que a gente façamos sacrifícios a ele, não sacrifícios de tolo, mas que nós possamos fazer o verdadeiro tributo, o verdadeiro sacrifício a quem é digno de adoração, que é o Senhor Jesus. Que nós possamos renunciar os prazeres da carne, que nós possamos renunciar os prazeres da vida, né? Nem tudo que a gente acha que é bom para nós vai ser bom para a nossa edificação espiritual. Às vezes são coisas que às vezes a gente mesmo assim está agradando a outras pessoas, mas está desagradando a Deus. Então Josafá, quando reuniu o povo, a gente para fazer um sacrifício não vai de todo jeito.
Então Deus ele não quer nada pela metade de Deus, ou você dá 100% a Deus ou não dê nada. Então Josafá foi preciso ele entrar ali com o povo no particular para ele obter vitória. Então é preciso você fechar a porta do seu quarto, fechar a sua boca, muitas das vezes tapar os olhos para não ver certas coisas, né? Para não se corromper, porque nem tudo que vem aos nossos olhos é lícito a gente olhar, né? É lícito fazer, tudo nos convém, mas não é lícito a gente praticar muitas coisas, olhar para muitas coisas, falar muitas coisas. Então, Josafá, ele temeu diante de Deus, né? Ele chamou o povo ali que estava todo mundo com medo, atemorizado, apreensivo, todo mundo apavorado, né? Mas, e o povo naquela época ali estava de uma tal maneira ali que perderam o sossego, a paz, né? Mas o Senhor Jesus permitiu Josafá ali reunir o povo, clamar a Deus e obteve vitória. Então clame a Deus no seu momento de angústia, no seu momento de tribulação. Jamais baixe as armas, mas rogue ao Pai que Ele dê vitória, porque Ele é poderoso para cumprir tudo aquilo que Ele lhe prometeu. Passe o tempo que passar, custe o que custar, mas Deus, se for preciso, Ele entra no inferno, mas Ele lhe dá vitória, porque Ele é Deus. Ele foi até o inferno, tomou a chave da morte, e todo o poder foi dado a Ele, tanto no céu como na terra. Então não esteja pensando que Satanás tem poder sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família. Poder nenhum ele tem, porque até o lugar que ele mora não pertence a ele, pertence a Deus, porque Deus foi lá, tomou a chave de lá da casa dele e está nas mãos de Deus. Então nem a chave da casa dele está nas mãos dele, está nas mãos de Deus. Então que nós possamos nesse dia, nessa hora, nessa manhã, descansar nos cuidados de Deus, porque o cuidado de Deus é sublime sobre a minha e sobre a sua casa e sobre a vida dos seus. E aqui diz, clamou especificamente, como eu disse, sobre o que precisava. Ele clamou, pedindo aquele ponto ali do que ele precisava. Quando a gente quer pedir algo ao Senhor, não precisa de muito arrodeio. A gente só basta pedir a Ele, mesmo que Ele já saiba o que a gente precisa, mas o bom é a gente invocar todos os dias e buscando ao Senhor todos os dias, para com que a gente venha obter vitória da parte do Senhor. Pedir, dá-se-vos-á. E aqui diz, disse a Deus, não temos poder, não sabemos o que fazer, mas, e este é o segredo, né? Esse é o segredo para a gente crescermos na presença de Deus. Quando a gente cresce na presença do Senhor, a gente vai ver que eu estou falando de crescer, não se exaltar, mas crescer na intimidade com Deus. Quando a gente busca o Senhor, a gente vai ver que esse é a chave de todo o sucesso da nossa vida espiritual e material e sentimental. Né? Porque quando a gente busca a Deus, a gente vai adquirir conhecimento para toda a área da nossa vida. Então, se for porta de emprego, Deus vai lhe dar estratégia, você buscando a Deus. Se for casamento, Deus vai lhe dar estratégia para você vencer as batalhas. For tentações, Deus ele vai lhe ajudar a vencer todas as tentações. Então, descanse tão somente no cuidado e no carinho especial de Deus. E aqui diz, né, que ele diz, os nossos olhos estão postos em ti. Quando você se sente ameaçado por um inimigo ou uma batalha iminentemente, porém tudo é declarante sobre a confiança que você tem em Deus e a dependência que você vai adquirir na presença de Deus, né? Nós possamos entender que a gente somos dependentes de Deus para tudo. Eu sou dependente de Deus para respirar, para ir para algum lugar, para voltar, para me deitar, para levantar. Então, Josafá, ele sabia, né? E o que eles temiam, ele sabia que era dependente de Deus para ter vitória.
Então, para eu e você ter vitória, a gente temos que ter a plena convicção que uma vitória só é ganha se Deus estiver na frente da batalha. Então, para a sua vitória ser ganha, assim como Josafá e o povo obteve vitória, é preciso a gente pôr a nossa confiança em Deus. Em quem você está pondo a sua confiança? Isso é uma reflexão pessoal que você vai fazer em sua vida. E aqui fala também, sobre a nossa dependência diante de Deus e a expressão que nós temos que falar com Deus. A gente temos que se expressar com Deus como um amigo se expressa. Creio que cada um de vocês tem um amigo mais chegado do que um irmão. Então se expresse com ele, porque ele é o seu amigo verdadeiro, e aguarde a resposta da parte dele. Quando você pede ao Senhor, você não pode pedir algo a Deus e correr para tomar uma decisão precipitada, não. Você tem que esperar o tempo certo de Deus agir, porque a sua oração foi ouvida. Você tem que orar já crendo que a oração subiu para o Pai e que o Pai vai voltar para lhe dar resposta e lhe dar vitória. Vai enviar o seu anjo da vitória, da resposta para a sua vida. Então essa foi a palavra aqui, que vocês possam fazer assim como Josafá, reunir o povo, para o povo se consagrar, buscar a Deus, e que você possa se reunir na presença do Senhor Jesus. Feche a porta do seu quarto, como já foi dito aqui. Ore e rogue ao Pai, que o Pai de lá do céu vai lhe dar vitória. O segredo é boca fechada, joelho no chão, olhos tapados, muitas das vezes ouvido tapado para não ouvir muitas das coisas, porque tudo que a gente vai ouvir, muitas das coisas vai nos afrontar e nos confrontar. Então o Espírito Santo de Deus, é necessário a gente muitas das vezes se recolher um pouco para o Senhor agir. Então deixe Deus agir em sua vida e você vai ver que você vai ser bem-aventurado muito mais do que você já é. Vamos orar pela palavra nesse dia e vamos rogar ao Pai um clamor para com que o Senhor Jesus venha dar vitória a Israel, venha dar vitória ao seu povo, venha dar vitória a cada um de nós que precisamos de uma grande vitória da parte do Senhor. Então, se você é um necessitado de oração, deixa aqui no comentário e eu vou trazer um conteúdo aqui, trazendo orações por todas as pessoas que pedirem orações através dos vídeos aqui que eu vou postando. Eu vou trazer o nome de cada um de vocês aqui e a gente vai levantar um clamor, uma oração para com que Deus venha retribuir e dar vitória a cada um de vocês. Amém? Então vamos orar. Altíssimo, maravilhoso Jesus, Supremo Deus, vemos estar, ó Deus, nessa manhã, te agradecendo, ó Pai, por cada ouvinte da sua palavra que ficaram até aqui, Senhor, para ouvir a sua palavra. Deus, traz de volta, Senhor, à existência aquilo que não existe. Tu és o Deus fiel e poderoso que pode fazer, ó Deus, aquilo que a gente não pode. Senhor, viemos te clamar, te pedir, Senhor, nesse dia, nessa hora, nessa manhã, nessa tarde, nessa noite. Ó Deus, Espírito Santo de Deus, que o Senhor visite os países que estão em guerra, dá as vitórias, Senhor, a Israel, faz cessar as guerras, meu Senhor Jesus, meu Pai, coloque tudo no devido lugar. Espírito Santo de Deus, nos guarde, nos livre, ó Deus, de todo mal, Senhor, porque a nossa batalha não é contra a carne ou sangue, Senhor, mas é contra as potestades do mal, Senhor Jesus, meu Pai, ó Deus. Visite o teu povo, visite a tua igreja amada, Senhor. Livre, ó Deus, aqueles, meu Pai, que estão sendo perseguidos, que estão sendo tentados, atribulados, que estão passando por um momento de depressão, Senhor. Vai libertando o Espírito Santo de Deus e vai curando, vai salvando, meu Senhor Jesus, meu Pai. Porque o Senhor é o Todo-Poderoso que conhece a nossa intimidade, Senhor, que conhece a cada um de nós e chama a cada um de nós pelo nome. Que nós possamos ser soldados valentes, Senhor, soldados de batalha. Meu Senhor Jesus, que nós não venhamos recuar, mas venha lutar conosco, assim como o Senhor deu vitória a Josafá e o seu povo, venha nos dar vitória, Deus, no meio dessa tribulação, no meio dessa turbulência, dessa tempestade, ó amigo fiel, venha dar vitória, Senhor Jesus, a cada um de nós. Visite, ó Deus, todos aqueles que estão passando por dificuldade em sua área.
meu Senhor Jesus, seja ela financeira, espiritual, material, Senhor Jesus, meu Pai, sentimental, Senhor, seja ela na área da saúde, vai tratando, vai curando, vai libertando e pondo de pé, Senhor, vai dando nome a quem não tem nome. Visite, meu Senhor Jesus, aqueles que estão no submundo das drogas, do vício, do álcool, da prostituição, da cocaína, Senhor. Visite a Cracolândia, Senhor, ali. Visite o Rio de Janeiro, Senhor, das Livramento. Visite, meu Pai, cada país, cada nação, cada cidade, cada estado, ó Deus. Vai visitando, independentemente, ó Deus, de raça, tribo ou nação, Senhor. Tu és o Deus que conhece, ó Pai, todas as coisas, Senhor. Vai visitando nesse dia, nessa hora e nessa manhã, Senhor. Que todos, cada um de nós, meu Deus, que todos nesse dia, ó Deus, venhamos receber um abraço do Teu Espírito Santo, Jesus, desde agora e para sempre. Amém. Que Deus venha guardar a tua casa, a tua vida e toda a tua família. Fiquem todos na paz do Senhor. Saibamos cada um de nós que a nossa carreira aqui, né, é uma carreira rumo a Canaã. Então Canaã nos espera e que nós possamos andar na dispensação do Senhor, guardando a fé, combatendo o bom combate e vivendo uma vida íntegra diante do Senhor Jesus. Amém. Fiquem todos na paz do Senhor.